Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre PT100, PT100 módulo 9. Se você gostou de nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. É muito importante curtir ou compartilhar com seus amigos. Aqui nós vamos falar sobre recomendações para a instalação de PT100, no sentido de melhorar a vida útil e o custo-benefício desses sensores. Recomendações para a instalação de PT100. Deve-se especificar os materiais de proteção e ligações capazes de operar na temperatura de operação requerida. Veja, esse primeiro tópico é o seguinte: todos os sensores de temperatura, quando vai ser especificado, a gente precisa saber qual a temperatura de trabalho, seja ele PT100, termopar, qual a temperatura de trabalho que ele vai realmente operar. Então, PT100, eu tenho montagens que vão até 180 graus, eu tenho montagens que vão até 300 graus, eu tenho montagens, por exemplo, que vai até 420 graus. Então não adianta eu for usar um PT100 a 100 graus e vou falar, olha, vou pedir um PT100 a 400 graus para garantir. Não. Se eu colocar aqui a condição correta de trabalho, eu estou melhorando a vida útil. E estou tendo também um custo-benefício menor, porque eu vou estar pagando mais barato pelo sensor. Então eu tenho uma vida útil maior, porque eu estou especificando corretamente, e aqui eu vou dar dicas do que pode influenciar no tempo de vida útil desses sensores. Então, a temperatura é um ponto fundamental. Às vezes eu encontro, no caso de termopares, o pessoal olha lá, olha, eu preciso de um termopar tipo K. Qual a temperatura máxima de trabalho? Até 1200, porque o aparelho está marcado K de 0 a 1200. Mas muitas vezes a pessoa vai usar 900, 800 graus. Precisa passar a temperatura de operação, a temperatura real de operação. Então, isso precisa saber exatamente qual a temperatura para que a gente possa determinar o melhor sensor, a melhor montagem. O sensor deve ser imerso completamente no processo, para se evitar a perda de calor por condução pelos fios e bainha. Para tal, um comprimento mínimo de imersão e uso de materiais com proteção com baixa condutividade térmica também são recomendados. Veja, existem normas como a STM E1137 que fala sobre 10 vezes o diâmetro da bainha. Nós fizemos até um vídeo sobre isso e ele determina, por exemplo, bainhas de 3 milímetros até 12 milímetros. Então eles recomendam lá 10 vezes o diâmetro da bainha para que a gente possa determinar a imersão desse sensor. Existe a norma N1882 da Petrobras, que também trata de assuntos como dimensões de sensores de temperatura para tubulações, para vasos, para tanques, né? E tem a norma ASME PTC 19.3 TW 2010, que também, através de cálculos, a gente determina a imersão desses sensores em função do fluido, da velocidade do fluido, da temperatura, da pressão, da ressonância. Então, para que a gente trate sempre imersão de sensores, precisa fazer cálculos. E esses cálculos estão relacionados, por exemplo, a ter uma imersão mínima. E a gente fala aqui, uso de proteções de baixa condutividade térmica, principalmente na parte externa do sensor. Então não adianta ter um sensor com flange, com nipple união, com cabeçote, toda uma parte metálica que fica externa. Eu tenho uma imersão pequena, e toda essa parte externa vai fazer com que o calor da bainha lá dentro, por ser pequena, ela dissipe pelo flange, pelo nipple, pelo cabeçote, e aí você acha que ele vai medir, uma hora ele vai entrar em equilíbrio térmico com o meio. Não, ele acaba tendo uma dissipação de calor em função da temperatura externa, e ele nunca vai equalizar com o meio que a gente quer medir. Nunca. Então, se você quer medir 100 graus, ele vai parar nos 80 e não vai subir mais. Então, é um erro típico isso. Então, comprimento mínimo de imersão está relacionado a cálculos e a normas. Deve-se evitar choques mecânicos nas peças. Os PT100, se bater, quebra. Ele tem um fio extremamente fino, onde é feito a solda, então se você vibrar muito ali, bater muito, ele quebra. Caiu no chão, quebra. É diferente de um termopar. O termopar ele tem uma condição mecânica muito melhor. Deve-se utilizar fios de cobre de mesmo comprimento e diâmetro para interligação da termorresistência. Se a gente está falando aqui no sensor
que ele indica a temperatura em função da resistência elétrica, da resistência, né, que ele apresenta em função da temperatura, os fios são importantes. Então eu tenho que ter 3 fios semelhantes em comprimento e diâmetro, para que eles tenham o quê? A mesma resistência. Tem um vídeo também que fala sobre isso, sobre os 3 fios, como é que ele compensa, mas assim, ele precisa ser no mínimo 3 fios iguais, semelhantes pelo menos, em diâmetro e comprimento. Na ligação a 3 fios, se for a troca de um dos fios de interligação, recomenda-se trocar os 3. Aqui, basicamente, não tem muito segredo, porque dificilmente você vai trocar, você tem 3 fios e vai trocar apenas um ou dois. Não, aí você tem um cabo isolado externamente também com 3 condutores, e aí você acaba trocando por inteiro. Aqui é interessante dizer o seguinte, PT100 a 3 fios é extremamente precisa. Então, se você está querendo precisão, 3 fios é o suficiente. Então, é um PT100 extremamente preciso. Não precisa comprar 4 fios. 3 fios, ele é extremamente preciso. 4 fios normalmente é utilizado para calibrações em laboratório, e aí você tem uma outra situação. Mas em termos de condições industriais, 3 fios, excelente. Em locais sujeitos a ruídos intensos, recomenda-se o uso de cabos blindados e torcidos, no caso de uso de transmissores de temperatura, saída de 4 a 20 mA. Veja, quando você tem ruídos intensos, recomenda-se o uso de cabos blindados e torcidos. Nos meus 30 anos de experiência, eu nunca peguei um caso onde teve um sensor de temperatura do tipo PT100 que ele teve mau funcionamento em função de ruídos intensos. Então aí eu tive que usar um cabo blindado e torcido. Uma exceção é quando você tem transmissores de temperatura. Então, o transmissor de temperatura é uma exceção a essa regra. Então, ele tem um problema de radiofrequência, o cara bate rádio do lado, ele dá variações, então você precisa ter o quê? Um transmissor isolado, para que você não tenha esse problema. Então, fora isso, em caso de ruídos intensos, não tendo transmissor, não teria qualquer tipo de problema. Nós temos um vídeo também que só fala sobre ruídos, faz um estudo. Todo estudo que nós fazemos é com base em normas, em cálculos, então é provado por A mais B quais são as interferências de cada tipo, como no caso PT100 ou termopar. Em locais com muita umidade, seja relativa ou não, montagens adequadas são requeridas. Então, se você tem muita umidade, o que é ter muita umidade? Se você tem uma empresa que ela é próxima do litoral, por exemplo, tem a umidade relativa do ar. Essa umidade do ar já é suficiente para que esses sensores, se eles não são bem vedados, que ele tenham baixa isolação. Então, às vezes eu tenho um local que é muito lavado e a umidade relativa do ar naquela sala é muito grande. Então, eu posso não jogar diretamente a água no sensor, mas a umidade do local é grande. Então, precisa se analisar tudo isso. Em locais com muita vibração, montagens adequadas são requeridas. Então, motores, locais que ficam constantemente com vibração, os sensores PTC eles rompem entre o bulbo e o fio, naquela ligaçãozinha da solda. Então, fazendo uma montagem adequada, eles duram muito mais, eles têm uma durabilidade maior. E por último, embora possua um drift de temperatura, o que é drift de temperatura? O sensor, com o tempo, ele acaba descalibrando. Isso é o caso do termopar, do próprio PT100 também. Só que uma das grandes vantagens do PT100 é o seguinte, eles são extremamente precisos. Então, por exemplo, quando é que eu uso um PT100 e quando é que eu uso um termopar? Termopar é para altas temperaturas. Então, PT100 no máximo 420. Temos um vídeo sobre isso. Por que 420? Mas no máximo 420 graus. Acima disso é termopar. PT100 é quando eu preciso de muita precisão. Então é usado em indústrias petroquímicas, é usado em indústria de petróleo, indústria alimentícia. Então tudo que requer precisão, eu uso o PT100 e para baixas temperaturas. E uma das vantagens dele, embora ele tenha esse drift de temperatura, é que enquanto ele está funcionando, ele está bom, não tem meio termo. Ele teria um meio termo se você tiver a condição de umidade. Aí ele fica louco, ele apresenta variações de temperatura
em função da baixa isolação que ele pode ter. Então, se você tem um sensor que começa a variar muito a temperatura, é por causa da umidade, tá? Não porque o sensor parou de funcionar, ele não está bom. Então, se você não souber passar essas condições com um bom fabricante de sensor, você vai continuar tendo esses problemas. Então, a recomendação para a instalação de PT100 é você passar quais são os aspectos mais importantes do seu processo para que você compre o sensor adequado para esse processo. E, logicamente, você vai ter uma vida útil melhor. Fim do curso de PT100, módulo 9. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter o trabalho, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Se você não gostou, também faça a sua crítica, faça a sua pergunta. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail é termopares@uol.com.br.